Bom dia, manhã de 16 de janeiro, para mais uma dificuldade bíblica. E a dificuldade de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo de número 2, que diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Bom, a pergunta é: quem são os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens? A frase aqui, filhos de Deus, e esse é o problema, é que ela é usada no Velho Testamento para se referir aos anjos, como em Jó, capítulo 1, verso 6, Jó 2:1, e Jó 38, verso 7. De qualquer forma, o Novo Testamento nos também informa, através de Jesus, em Mateus 22:30, que os anjos não se casam, nem se dão em casamento, como Jesus falou. Então, se os anjos não se casam, como é que eles poderiam, então, tomar as mulheres e coabitar com elas para que elas concebessem? E aí surge a pergunta: se essas crianças que nasceram dessas mulheres, se caso fossem os anjos, se eles seriam metade humanos, metade anjos? E como é que poderia ser? Porque os anjos não são redimidos. E nós temos várias passagens na Bíblia, como Hebreus 2, 14, 16, 2 Pedro 2, 4, que fala que os anjos estão em cadeias eternas, e Judas 6. Vamos para uma possível solução dessa dificuldade. Primeiro, há diversas interpretações sobre os filhos de Deus, se são ou não os anjos. Na verdade, há um livro que não entrou na nossa Bíblia, considerado apócrifo, que é o livro de Enoque, que fala que são os anjos. Mas muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a referência filhos de Deus se refere à linhagem piedosa de Sete, e os filhos dos homens, à linhagem de Caim. O que aconteceu, na verdade, foi uma mistura da linhagem piedosa de Sete com a linhagem de Caim, e com isso veio a corrupção. O dilúvio mesmo veio como resultado do pecado humano e não dos anjos. Então, essa é uma interpretação possível, que os filhos de Deus são a linhagem de Sete, enquanto as filhas dos homens são a linhagem de Caim. Só que essa mistura foi a causa do dilúvio. Outros estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram homens da antiguidade, de renome, que esses filhos que nasceram, por isso eles eram gigantes, mas traz o problema de como os anjos poderiam coabitar com mulheres. Outros ainda crêem que os anjos que não guardaram o seu principado, esses sim, acabaram possuindo um corpo humano e puderam então coabitar com as mulheres e assim produzirem seres humanos superiores, que seriam os gigantes de Gênesis capítulo 6, verso 4. E aí vem muitas explicações como esses anjos poderiam possuir corpos e até coabitarem com mulheres para que nascessem esses gigantes. Então são muitas interpretações, não é? Outra explicação é que os gigantes, o próprio Adão, talvez pertencia a uma classe bem alta, sendo o primeiro homem. E o fato de haver gigantes não quer dizer que precisa ser uma coabitação de anjos com mulheres. Bom, são diversas interpretações que se tem. Eu espero que você tenha achado interessante essa curiosidade
e que você queira até pesquisar mais. Nós temos algumas possíveis respostas. Eu particularmente creio que os filhos de Deus eram a linhagem de Sete, mas você fica livre para pesquisar mais e acreditar no que você queira. Esse tipo de resposta ou de especulação não afeta de fato na nossa salvação. São apenas curiosidades e dificuldades bíblicas. Bom, espero que você tenha gostado da de hoje. À noite nós voltamos por uma curiosidade. Pela manhã, dificuldade bíblica. Pela tarde, um verso por dia. E à noite, curiosidades bíblicas. Deus te abençoe. Assine o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, e subscreva esse canal, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.